Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bênção tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. É tão maravilhoso, e a gente tem a percepção e o entendimento de que quando Deus toca o nosso coração, Deus fala conosco, é que tem muitas vezes, você canta o mesmo hino, muitas vezes, mas tem um dia que é especial. Às vezes você até conhece mais ou menos a história, mas quando o testemunho vem e quando o Senhor toca para que esse testemunho seja dito, falado, impacta a nossa vida de uma maneira muito especial. Porque a gente vê Deus bem pertinho dizendo assim: veja como eu amo você, e veja o que eu sou capaz de fazer, e veja o quanto eu quero fazer por meio de você. Eu quero fazer o que eu fiz na tua família, na família de tantas outras pessoas. E a gente acredita, sabe por quê? Quando a gente ouve o testemunho que o Luiz deu, e quando o Juliano tocou aqui dizendo assim, aquele ali ninguém podia acreditar. Não, aquele lá não. E eu conheço algumas pessoas assim que quem conhece ele hoje não acredita que ele era do jeito que era. E quem conhecia ele antigamente não acreditava de jeito nenhum que ele poderia ser como ele é hoje. Porque é incrível o que Deus pode fazer. E o incrível aqui é uma questão de... a gente fica extasiado, a gente fica maravilhado. Assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso, isso tudo nos leva a crer. E é um grande incentivo, dizendo assim, não desista da tua família. Não desista daquele a quem você ama. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de ser um bom testemunho do Evangelho. Porque a Bíblia diz assim que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Porque tem hora que percebe que alguns crentes, até ele fica meio assim para pregar. É como se ele dissesse assim, eu não vou perder tempo, eu vou ser ridicularizado, eu vou ser... não vai adiantar de nada, nem ele crê, não é? E aí nós entendemos assim, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, que fomos alcançados, que experimentamos Deus, que estamos próximos da sua palavra, que o Espírito dele habita em nós, para nós, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que cura, que transforma, que realiza. E que quando a gente olha, como nós cantamos essa manhã, a frase diz, Deus que transforma o nosso caos. Deus, de fato, transforma o nosso caos. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de uma circunstância favorável. Deus não fala assim, eu até queria, mas eu estou impedido de fazer por causa disso e daquilo. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Só para vocês perceberem um testemunho que eu vou dar agora, né? Aqui na Teles de Menezes. O menino é amigo do meu irmão e amigo da nossa família até hoje. Ele mora aqui, casou, agora mora no Parque Seleta, na rua que o ônibus passa, lá em cima. Ele hoje casado, tem filhos e tudo, mas ele criança, muito criança, pegou uma doença. E médico para cá, médico para lá, exame, não tinha o que fazer. Não descobria, não tinha cura, não achava a cura para o menino. Amigo de infância do meu irmão, cresceram, trabalharam juntos, e muito tempo. E aí vai aqui, vai lá, pega a chave e dá para o Luiz. E aí, leva para cá, leva para lá, e ele pegou e de uma forma muito desesperada, começou a ir em lugar, um que reza, o outro que benze, o outro que... E aí indo elevando o nível. E aí foi num eu não sei, terreiro, não sei como é que é o nome, não quero ser desrespeitoso, é um testemunho. E foi nesse lugar, num lugar, não sei se era Umbanda ou Quimbanda, alguma coisa assim, e desceu lá um espírito. O pai levou a criança, falou assim, nós temos que... Vou apelar para tudo, né? Estava indo tudo que era. E aí desceu lá um espírito e disse assim,
O seu caso a gente não pode resolver. O seu caso só vai ser resolvido na igreja dos crentes. Só pode ser resolvido, é só o Deus dos crentes que pode resolver o seu problema. E aí ele foi para a igreja dos crentes e está lá até hoje, se converteu e foi salvo, toda ele e sua família. Pode um negócio desse? Quando Deus está operando, quando Deus realiza, quando Deus quer salvar, Ele manda, seja lá quem for, evangelizar. Ele manda. Amém? Acho que os pais dele ainda moram na Teres de Menezes. A gente morou muitos anos ali e eles ainda estão lá. Obrigado. Então, agora imagina você, cheio do Espírito Santo, dando bom testemunho. A palavra é poderosa. A Bíblia diz assim: a minha palavra não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. E que nossos lábios sejam boca de Deus. Não tem coisa melhor do que você e eu sermos boca de Deus. Não é porque eu falo algo que vai acontecer, mas é porque eu estou ouvindo Deus, é porque eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus, eu quero ouvir Deus. Aí Deus diz, hora que eu vou curar. Aí, em alguns casos, Deus fala assim, faz o apelo, traz a reconciliação, mostra para ela, porque eu não vou curar, eu vou levar. A gente queria que todo mundo que a gente chegasse, que a gente orasse, fosse curado. Um outro testemunho bem rápido, só para vocês perceberem. Uma moça também deu uma espécie de câncer, um tipo de câncer na boca, e ela estava numa situação muito ruim, já quase perdendo a possibilidade de falar, e todo o seu corpo debilitado. E aí a família crente, né? A família chama todo mundo que aparece, ouviu falar do pastor fulano de tal, chama o pastor para orar. A missionária fulana de tal passou na cidade, chama ela para orar. E chamava todo mundo para orar. Até que chamou uma pessoa, um pastor, uma missionária, e a missionária já sabia que o pastor fulano já tinha orado, que a outra irmã já tinha orado, que a igreja dela estava orando, e Jesus não tinha curado. E ela, humildemente, que poucos pensam assim, ou os que não pensam assim estão em desacordo com o que o Evangelho ensina, ela disse assim: eu não sou melhor do que aquele pastor, eu não sou melhor do que aquela igreja, eu não sou melhor do que ninguém que já orou por ela. Se todo mundo já orou e ela não foi curada, por que eu vou orar e ela vai ser curada? E aí ela discerniu e entendeu, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está querendo falar com essa moça e com essa família alguma coisa. E ela disse, mas eu vou daqui 2 dias orar por ela. E ela ficou 2 dias buscando a Deus. Senhor, o que o Senhor quer com essa família? Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, e aí ela teve o entendimento de que Deus estava falando ao coração dela, de que Deus ia levar aquela moça, que Deus não ia curar ela, mas que Deus queria levá-la salva, de que queria salvá-la. E era uma moça que estava desviada do Evangelho, que estava afastada. E aí a irmã foi lá, a missionária foi lá e começou a ministrar e falar do Evangelho, e falar da reconciliação, e pregar para ela, e falar das coisas. A menina pegou e, quebrantada, ela confessou Jesus, ela confessou seus pecados, se arrependeu, e ela foi salva e partiu, e Deus levou ela para a glória. Temos que ter discernimento nas experiências da vida. A gente não pode ser levado... Quando eu vou orar por alguém, eu não vou orar porque o pai dela pediu. A gente sempre ora por tudo, mas o que é que eu vou orar? Eu vou falar o quê? O que eu vou pedir? Não dá para... só Deus pode levar ou deixar. Só Deus pode curar, só Deus pode fazer todas as coisas. Então a gente diz, Senhor, o próprio Jesus, quando orava, ele dizia assim, seja feita a tua vontade. É sempre buscar a vontade de Deus, amém? Então, diante desses testemunhos que a gente ouviu hoje pela manhã, obrigado Luiz e Juliano por nos abençoar com esse testemunho. E eu acredito quero que você que está ou na internet aí vendo, e você que está aqui presencialmente, sinta-se encorajado, E eu conheço famílias que enquanto de joelhos dobrados, clamando, muitas pessoas da família vieram a Cristo. E aí, perseverar nisso é que é difícil.
né? E perseverar também numa vida de crescimento no Evangelho também é difícil. Há muitas dificuldades, nós somos bombardeados, nós somos tentados a mudar, né? Às vezes a gente perde a inocência. Tem um cântico que diz, mas agora, abraça-me quando eu era criança, mas eu deixei de ser criança. Mas às vezes sou levado pelo desejo de crescer, pela vontade de crescer e torno-me independente. Aí eu já vou perdendo isso, já não oro tanto mais, porque eu não dependo muito. Porque agora aquilo que eu resolvia pela oração, agora o meu cartão de crédito resolve. Não preciso nem orar. Né? Aí agora melhorou ainda, porque agora é Pix. E ainda tem uns cartãozinhos mágicos que é só fazer assim, ó. Eita, está resolvido. Um cartãozinho desse bom, né? É só fazer assim, ó. Já foi. Negócio interessante. É uma ironia que eu estou fazendo aqui, mas a gente sabe que existe uma diferença onde nós dependemos de Deus e naquilo que a gente depende dos nossos recursos, que a gente depende do nosso dinheiro, né? E quando a gente depende do dinheiro e o dinheiro já está lá, a gente nem pergunta para o dono do dinheiro se a gente pode gastar aquele dinheiro, né? A gente já vai e gasta. Porque o entendimento bíblico é que você e eu somos mordomos, que o Senhor é dono de tudo. Mas hoje é uma manhã de celebração, de amor. Você viu quanto a gente cantou aqui sobre o amor? O amor de Deus que nos sustenta, o amor de Deus que nos mantém firmes, o amor de Deus que nos guarda, o amor de Deus que nos leva a compreender o amor de Deus por nós e nos leva a amar o nosso próximo. Amar o próximo sem mudar. E aqui, rapidamente, acredito que vamos terminar um pouco mais cedo hoje, mas rapidamente mostrar que você fala do Evangelho e você conta a história de Jesus. A história de Jesus. Jesus, ele foi enviado pelo Pai, e desde a notícia do seu nascimento, Jesus já trouxe dificuldade, problema, já trouxe impacto, Jesus já trouxe problema. Quando veio a notícia, o anjo aparece e diz, olha, você vai ficar grávida. Aí ela diz, como? Vai arrumar um problema para mim, eu sou virgem, não sou casada, como é que eu vou aparecer grávida? Ela não disse isso, mas no contexto está assim, eu vou ser apedrejada, eu vou ser reconhecida como uma sei lá, né, ou tantas coisas, como vai ser isso? E aí ela recebe a notícia, e o Espírito do Altíssimo te encobrirá, e no teu ventre virá aquele. Aí acontece, aí o noivo, o prometido, o José, já sabe que ela está noiva. Aí ele, para não difamar ela, ele planeja a fugir. Eu vou embora, eu vou deixar. Quem sabe os outros vão pensar que eu fiz a coisa errada e fugi. Então eu vou preservar ela. Ela vai ficar como vítima. E aí o anjo vai lá. Deus sempre está atuando na nossa vida, em cada situação. Você pensa uma coisa, Deus está ouvindo o seu pensamento. Você fala, de madrugada eu vou fugir, de madrugada eu vou. Aí o anjo do Senhor já vai lá, Deus envia o seu anjo e diz, não, isso é coisa minha, isso é uma obra minha. Vocês são um casal abençoado, vocês são um casal privilegiado. Eu escolhi vocês para que o meu filho venha assumir a forma humana, que ele venha se revestir de carne, assumir a forma humana. E aí o José ali obedece à voz do Senhor. E quando o menino vai nascer, tem dificuldade de novo, porque vem um decreto que ele tem que ir para Belém, a cidade onde eles nasceram, tem que fazer o recenseamento. Aí às vezes a gente acha que o governo lá lançou um decreto, o imperador disse, agora todo mundo tem que fazer o recenseamento. Qualquer um de nós falar assim, esse homem não tem o que fazer. Eu estou com a minha mulher grávida, agora eu tenho que colocar ela em cima de um jumento, vou ter que andar não sei quantos quilômetros para poder chegar lá e recensear, porque que não sei o quê, e não sei o quê, e reclama, e murmura, e não sei o que lá. Agora fala para mim, Jesus tinha que nascer aonde, segundo o profeta Miqueias? Tinha que nascer em Belém. E se não vem esse decreto, provavelmente ele não iria lá. Percebe? Então seja lá, se é o presidente da república, se é o prefeito, presta atenção, pode ser que Deus pegou a mão do prefeito e assinou um documento, que no momento você vai achar ruim, mas é bênção para o evangelho, é bênção para a palavra de Deus, é bênção para a tua vida. Então todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Então o decreto do imperador, que no primeiro momento foi, a gente não vê José reclamar em momento nenhum, né? Mas eu estou falando nós, e eu estou falando por mim, especialista em reclamação, dizendo, puxa, logo agora, esposa grávida tem que ir para lá, e não sei o quê. Aí chega lá, não tem lugar para se hospedar, dificuldade de novo. Veja como Jesus, a chegada de Jesus pode causar muita turbulência na vida de algumas pessoas. Eu já vi gente dizendo assim, quando eu não era crente até que vivia melhor, agora que Jesus entrou na minha vida, minha casa virou de perna para o ar. Porque agora eu roubava, não posso roubar mais. Eu passava coisa errada, fazia coisa, agora não posso mais. Agora tudo é errado para mim. Meu Deus, o pessoal vivia na lama, até o pescoço. E agora tem que parar, né? Eu não posso dar nota fiscal fria, não posso mais fazer aquele esquema errado. Agora parou. Causou turbulência. E aí, Jesus vai vindo. Só que a turbulência de Jesus é para colocar as coisas em ordem. É para colocar as coisas no lugar. É para colocar de uma forma que a gente vai avançando a viver na presença dEle por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É o que a gente está celebrando aqui essa manhã. O envio de Jesus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que veio com um propósito. E a gente fala aqui de 4 propósitos, lembra? Ele veio para tirar os pecados, ele veio para revelar Deus Pai, ele veio para nos livrar da condenação do pecado e veio para estabelecer o reino de Deus. E a gente celebra tudo isso. Agora o pecado que estava me condenando, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Aí Jesus nasce, e aí quando ele está mais ou menos por 2 anos, aí vem os magos, aí você sabe toda a história, e aí o Herodes lá, o faraó da época lá, o governador, quer matar. Quem é o rei de judeus? Eles aparecem lá e falam, a gente veio aqui adorar o rei de judeus. Rei de judeus? Que isso? O rei aqui sou eu. Que rei que está falando? E aí já começa a perseguição, e Jesus tem 2 anos, mais ou menos, eles dizem isso. E como eles não conseguem saber quem é Jesus, e sabem mais ou menos que tem uns 2 anos, então eles mandam matar todo mundo de 2 anos. Cumprindo-se uma profecia também de Raquel que chora pelos seus filhos, né? Aquele choro, uma profecia. E aí ele mata todo mundo, só que eles matam todo mundo menos o autor da vida. Porque o anjo do Senhor aparece dizendo assim, olha, sai daqui e vai para o Egito, porque o Herodes quer matar ele. Queridos, tudo aquilo que armam contra você, pode ter certeza, Deus antecipa e Deus está dizendo, olha, cuidado, não vai ali. Deus não lança contenda contra ninguém. Nossos inimigos não são pessoas, nossos inimigos são os espíritos malignos, toda a potestade do mal. Amém, queridos? Então, tudo que estão armando contra você, tudo aquilo que o inferno está articulando contra a tua vida, tenha certeza, Deus já rompeu. Deus já rompeu. Durma seguro, durma tranquilo, firme-se em Cristo. Faça de Jesus o teu esconderijo. Faça dele o esconderijo. Faça dele o seu lugar, o lugar seguro, o lugar de refúgio. Tenha certeza disso. Aí depois de um bom tempo, aquele Herodes morre, e aí Deus pega e envia um anjo de novo, dizendo, olha, aquele que queria matar o menino já morreu, então pode voltar. E aí ele volta, e ele vai para uma cidade pequena, Nazaré, e vai trabalhar com o pai dele na carpintaria, e começa a viver como um comum, né? Até quando chega o momento do chamado dele, o momento exato, que ele completa certa idade, ele recebe uma chamada para ser batizado, e aí ele vai até o Rio Jordão, João está lá, e aí o céu se abre, Deus dá o testemunho, dizendo, este é meu filho amado, nele tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele ali já é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tem as 3 tentações, necessidade física, na alma e no espírito. Ele é tentado a adorar, se prostrado me adorares, aí ele, só o Senhor Deus adorarás. Ele é tentado a mostrar que ele é bom, que ele sabe, na sua alma, pula daqui de cima, e todos vão saber, Deus vai mandar os anjos, vai tirar você daqui, e ele não tentarás o Senhor teu Deus. É tentado na necessidade física,
E aí diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente ensina aqui que a palavra alimenta mais que pão. Então você vai ser tentado pelo inimigo em todas as áreas. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades, questões espirituais. Vai ser tentado, mas persevera, faça como Jesus. Siga o exemplo de Jesus, seja capacitado por Jesus a vencer todas essas áreas. Em todas essas áreas. E Jesus recebe seu impacto, e ele começa a pregar, ele começa a ensinar. O primeiro ano de Jesus é o ano da popularidade. Coisa maravilhosa, todo mundo quer estar perto dele. Onde ele passa a multidão, ele não consegue nem dormir, não consegue comer, não consegue fazer mais nada. Porque todo lugar que ele vai, está todo mundo lá, grudado nele. Aí vem o segundo ano, que é... aí tem o terceiro da grande perseguição, da sua morte, do seu julgamento, da sua condenação. E o segundo ano é de muita perseguição. Jesus, desde o seu nascimento, a gente está contando aqui a história, recebe dificuldades. Mas toda a oposição a Jesus é uma oposição satânica. Toda a oposição de Jesus, mesmo que venha por meio de uma pessoa, por trás dessa pessoa, quem está lá é um demônio, é um diabo, é um adversário. Né? A Bíblia fala de adversário, a palavra do hebraico é Satanás. Toda oposição. Aí Jesus começa o seu ministério, e ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Aí ele vai, ele cura um cego, aí ele cura um aleijado, ele ressuscita um morto, ele começa a trazer ensinamentos, e todo ensinamento que ele traz tem oposição. Aí vem ele perdoa o pecado, perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus, mas como pode ele perdoar pecado? Quem perdoa pecado? Só Deus. E eles não sabiam que Jesus era Deus. Aí ele cura um dia de sábado. Os religiosos, não pode curar dia de sábado. Não pode curar dia de sábado. Aí ele expulsa os demônios. Aí os entendidos da lei falam, ele está expulsando pelo Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Olha, dizer que Jesus está possesso de demônio, o príncipe do demônio, e está expulsando demônios. Aí eles trazem um ensino, dizendo, olha, uma casa dividida não prospera. O reino de Satanás não está dividido, nem o reino de Satanás está dividido. Por isso que tudo aquilo que trabalha para divisão é complicado. Preserve a sua casa, preserve seu coração. E aí, eu quero ir rápido, é só uma introdução. Quando ele chega no seu último ano da perseguição, ele começa a dizer, olha, eu vou morrer. Quando chega na última semana, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, e aí até os discípulos mais próximos, não, Senhor, que isso não te aconteça. Aí Jesus disse, arreda Satanás, eu vim aqui para isso, eu vim para manifestar a verdade, para ensinar a verdade, e vim para morrer. E morrer para tirar os nossos pecados, para levar sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa dor, toda a nossa condenação. Para isso ele veio. E aí, onde chega no momento da ceia, e ele começa os preparativos para a ceia. Ele manda seus discípulos ir à cidade próxima, buscar um jumento, porque ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, e tem que ser jumentinho. Não adianta querer, às vezes a gente quer dar um jeitinho de melhorar para Deus. Jesus manda buscar um jumentinho, e fala assim, não, jumento para Jesus, não. Eu tenho um primo que tem um cavalo que é maravilhoso, aquele cavalo. Vou levar o cavalo para Jesus. Meus queridos, como é que Miqueias diz que Jesus vai entrar em Jerusalém? Como é que os profetas do Antigo Testamento dizem? Montado no jumento. Então, deixa a palavra de Deus se cumprir, meus irmãos. Não é? Deixa se cumprir a palavra de Deus. O Elias, ele vai clamar a Deus pedindo fogo. Sabe o que ele manda fazer? Joga água. Ele taca água no negócio. Joga mais água, e mais água, joga mais. Aí quando o negócio está cheio de água, aí ele vai clamar, porque o fogo que vem é o de Deus, e lambe até a água, as pedras, lambe tudo. O poder de Deus é maravilhoso, ele vai contra qualquer circunstância desfavorável. Acredite nisso, acredite nisso. E aí na ceia, Jesus, ele prepara a ceia, e aí ele está dando a ceia. E na ceia, sentado à mesa com ele, e um sentado à mesa não era cadeira, né, é uma mesa bem baixinha, e eles estavam no chão, naqueles tapetes, quase que ajoelhado de lado, assim, né, que
sentado de lado com as pernas viradas, e aí Judas próximo dele, próximo ao alcance da sua mão, e ele começa a ensinar e falar sobre a ceia. Ele começa a dizer: olha, esse pão é o símbolo do meu corpo que vai ser rasgado, partido. Esse cálice é o símbolo do meu sangue que vai ser derramado. E ele começa a trazer esses ensinos, mostrar para os seus discípulos, e ele começa a mostrar que ali é uma ceia. A ceia é conhecida como a festa ágape, festa do amor, a festa do amor. Agora, a festa do amor, quando a gente fala assim, a festa do amor, o que você pensa? A festa do amor é que vai acontecer tudo de uma maneira meiga, tudo de maneira doce, vai acontecer tudo certinho, vai ser tudo muito bom, não é assim? Mas olha a festa ágape de Jesus. Ele foi traído, ele já tinha sido vendido, ele vai ser preso e arrastado, vai ser espancado. Mas de que amor que ele está falando? Não é o amor do ser humano por ele, mas é o amor dele pelo ser humano. É o amor dele por aquele que o traiu, por aquele que estava lutando contra ele, se opondo a ele, porque a vida de Jesus Cristo foi toda de oposição. Foi toda de oposição. E não quer dizer que alguma pessoa esteja em oposição, que ela não seja de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Paulo foi em oposição ao Evangelho de Jesus Cristo, mas ele foi e se tornou talvez o maior apóstolo, o maior homem que proclamou o Evangelho. Foi o apóstolo Paulo, mas no começo ele foi um grande opositor. Muitos outros daqueles foram grandes opositores, mas muitos desses opositores, na verdade, eram grandes homens e servos de Deus. Só estavam vivendo um momento difícil. Só não tinha tido ainda a grande revelação da bondade e da misericórdia de Jesus. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque Jesus nunca desistiu de amar. Então, quando nós recebemos alguma oposição e nós deixamos de amar, nós deixamos de nos parecer com Jesus. Então, qualquer oposição que aconteça contra nós, continue amando, porque isso vai fazer você parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Jesus diz que existem os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus. E aí diz que os filhos de Deus, eles falam bem daquele que persegue. Ele ama aquele que odeia. Mas os filhos pagãos, ele diz assim, não são assim os pagãos. O pagão, ele só ama o que ama. Ele só ama quando tudo funciona. Mateus capítulo 5 diz: não faça como os pagãos, mas como o vosso Pai que está no céu, porque vocês são filhos de Deus. E aí ele manda nisso. E aí o que acontece na ceia? Eu já repeti isso várias vezes em todas as ceias, e eu vou repetir sempre. Jesus pega, ele ministra, ele ensina, ele traz o ensinamento, e aí ele diz: olha, eu desejei há muito tempo fazer isso convosco. E aí ele estabelece ali essa ordenança, esse mandamento da festa do amor, que é celebrar a morte dele, que é toda a sua vida, que é a ministração da ceia, é uma proclamação do Evangelho, da vida, da história de Jesus, daquilo que ele fez por nós. E Jesus, ali ele pega o pão, ele molha, e segundo a cultura oriental, pegar o pão e molhar e dar a uma pessoa, significa honrar aquela pessoa mais do que todas as outras. Porque ele só fez isso com Judas. E aí ele pega e ele dá o pedaço para o Judas. Sabe por quê? Porque apesar do Judas ser o traidor, Jesus não mudou em relação ao Judas. É a situação que Deus está nos chamando. Jesus passou a vida toda recebendo oposição, mas ele nunca deixou de ser quem ele é. Então, meus queridos, nunca deixe de ser quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus, você é um casal de Deus. Então você tem que ser alguém que espelha e espalha a glória de Deus. Amém? Perdão, misericórdia, bondade, aconteça o que acontecer. Não permita que nada mude você. Uma pessoa age com rancor contra você, aí você, por causa disso, se ressente, fica magoado ou magoada, e fica triste, aí você fica também amargurado agora, e você agora vai andar amargurado com os outros. Percebe? Então significa que quem está mudando você é a reação do outro.
Se alguém traiu você, se alguém foi vingativo, se alguém foi injusto com você, e aí você fica revoltado ou revoltada, e fica bravo, e fica chateado, entristecido, e aí você fala, a partir de agora também, eu não vou dar mais mole para ninguém, a partir de agora vai ser assim, a partir de agora. Quem foi que mudou você? Foi a injustiça do outro. O outro foi injusto comigo, eu fiquei revoltado, então a partir de agora eu vou ser assim. Então eu fui transformado pela injustiça de alguém. Isso é perigoso, isso não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é assim, eu tinha um coração vingativo, eu era um coração amargurado, eu era assim, aí Jesus entrou em mim e a amargura saiu. Aí eu continuo sendo tentado pela amargura. Eu continuo sendo tentado pela vingança. Quando eu recebo coisas, eu ouço coisas, ou alguém age injustamente comigo, vontade, aí penso um monte de coisa. Aí o Senhor fala, calma meu filho, não se esqueça de quem você é. Não se esqueça a quem você pertence. Não se esqueça quem é que está morando aí com você. Não se esqueça que eu lhe dei um novo coração. O velho coração não perdoava, agora esse novo coração, ele perdoa com facilidade. E quando a facilidade que eu digo é porque é uma facilidade espiritual, mas para a nossa carne é terrível. Mas é possível. É possível. Então, Jesus nos transforma a agirmos como Ele. Mas se a gente for observar e não tomar cuidado, a gente vai viver reagindo ao mal dos outros. Então significa, quem está transformando a minha vida é o pecado. Quem está transformando a minha vida é uma natureza humana caída. Quem está transformando a minha vida são pessoas que não ouvem a Deus e não pertencem a Deus. E quando, na verdade, o Evangelho me chama e aponta que eu devo estar sendo transformado dia a dia, de glória em glória, para me tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E aí ele pega o pão e ele dá para o Judas. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, apesar de você ter me traído, apesar de você ter feito isso, apesar de você ter me abandonado, apesar de você estar tramando algo contra mim, eu continuo te amando. Aí existem algumas linhas teológicas que diz que não, que Jesus não o amou, né? E uma forma muito clara, aquele jovem que não quis doar tudo para os pobres, a Bíblia diz, Jesus o amou, aquele menino. Então, ele foi embora, ele rejeitou Jesus e foi embora, e Jesus o amou. Como essa expressão de amor, né, a gente não vai julgar como Deus ama e quem Deus ama. Deus é amor e ama quem Ele quer. E eu não entro nessas linhas teológicas, porque eu percebi que quando eu entrei, me dei mal. Quando eu entrei nessas discussões tolas, eu me dei mal. E aí eu lembrei que Jesus diz, volta ao primeiro amor, porque no amor a gente sempre se dá bem, mesmo quando você perde, pode ter certeza disso. Mesmo quando você ama e você é traído e você toma um prejuízo, você é abusado, seja lá o que for, não importa, você perdeu ou foi abusado por aquela pessoa, mas Jesus continua te amando e o amor de Jesus supre todas as coisas. O amor de Jesus supre todo o coração, todas as coisas. Acredite nisso, meu irmão. Acredite, minha irmã. Por mais que você seja rejeitado pelo mundo, o amor de Cristo é suficiente para te manter de pé. Há um cântico, acho que foi o segundo que a gente cantou, dizendo que o amor dele é que nos sustenta. Aí diz, tem tudo a ver com ele. É o amor dele que nos sustenta. É o amor dele que nos segura. É o amor dele, é o amor dele. E aí ele dá para o Judas, mas Judas continua obstinado. Judas continua obstinado no seu plano maligno, no seu plano, e ele vai revelando, Jesus vai revelando quem ele é, e Judas revelando quem ele é. Depois a gente vai saber, diz assim, Jesus orando ao Pai, dizendo, Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. Então, Judas vai, à medida que o tempo vai passando, ele revela quem ele é. Judas, nas suas ações, ele vai revelando quem ele é. E é assim, queridos, na relação, na comunhão, na caminhada, nós vamos nos revelando quem nós somos. E Deus nos chamou para espelhar e espalhar a glória de Deus. Nós somos filhos de Deus.
e devemos nos revelar como filhos de Deus o tempo todo. E aí, quando o Judas pega o pão e ele come, é intrigante esse texto. Ele come o pão, e na hora que ele come o pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Ele sentado à mesa com Jesus, a ceia, um momento tão memorial, tão sublime, tão excelente, ali na mesa, sentado à mesa com Jesus. Jesus dá o pão para ele, ele come o pão, e porque ele come de maneira indigna, porque ele era quem ele era, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. E nesse momento Jesus diz, o que você tem que fazer, faz logo. E o que ele tinha que fazer? Era dar continuidade no plano da traição, que era entregar Jesus, e o entregou com um beijo. Ele não entregou com um tapa, ele o entregou com um beijo. Ele o abraçou e beijou. E essa era a dica, essa era a senha. Aquele a quem eu beijar. Aquele que vem, mestre. Aí abraçou o mestre. Era um beijo da traição. Tão conhecido, né? Mas Jesus nunca deixou de ser quem ele era. E ele continuou o seu calvário, e ele foi preso, e ele apanhou, e ele carregou a cruz, e ele foi crucificado, e ele morreu, e ele foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e tem a promessa de que vem ao nosso encontro, que vem nos buscar para estarmos com ele por toda a eternidade. É isso que tudo que nós estamos falando aqui é o que a ceia celebra. Nós estamos celebrando isso. Aquele que veio e nasceu de uma virgem, e que viveu sem pecado, e que ensinou com sua vida a melhor doutrina, o melhor ensino, aquele que assumiu a minha culpa, que morreu em nosso lugar, aquele que trouxe cura, aquele que trouxe perdão, aquele que nos capacitou a perdoar, aquele que nos deu nova vida, aquele que nos deu o seu Espírito, aquele que nos deu a sua palavra, aquele que morreu e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, e vivo está presente aqui agora, habitando em nós, presente nesse momento tão especial e maravilhoso. Ele vem nos buscar, é esse Jesus que Ele está falando conosco, e nós estamos celebrando isto, e aí nós vamos sair daqui com esse coração dizendo, eu preciso manifestar ao mundo que eu sou filha de Deus, que eu sou filha de Deus, e que eu devo agir como Jesus, não importa quem faça isso ou faça aquilo, não importa o que esteja acontecendo, não importa como a salvação chegou a você, Deus quer que a salvação continue por meio de você, continue pregando o Evangelho, a palavra de Deus é poderosa, e ela não volta vazia. Tenha certeza disso. Temos muitos irmãos aqui, outros irmãos na rua de cima, irmãos na rua de baixo, irmãos que estão pelas ruas, que se encontram regularmente em suas congregações. Somos irmãos, somos o reino de Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça andar pelas ruas, levando a imagem e semelhança de Deus, dando bom testemunho, como no livro de Atos inteiro fala o livro de Atos é uma exposição do Evangelho na prática, do Evangelho na rua, do Evangelho nas praças, do Evangelho nas casas, mostrando que aonde o Evangelho chega, a igreja aparece. Aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Isso é algo maravilhoso para cada um de nós. Então, a palavra para o nosso coração é olhar para a vida de Jesus. Por isso que eu não li especificamente um texto, porque eu teria que ler muito texto, ler o Novo Testamento, pelo menos o Evangelho inteiro, né? Então a gente vai falando rapidamente, e eu sei que quando eu vou falando, você sabe que isso é verdade, que isso está escrito, não é? Não estou inventando nenhuma história aqui, não. Estou mostrando que Jesus é aquele que nos chamou para ser parecido com Ele. Parecido com Ele. Perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, viver como Ele viveu. Por quê? Porque é a vida dele que vai se manifestar em nós. Porque ninguém viveu como Ele viveu, e ninguém morreu como Ele viveu, ninguém nasceu como Ele nasceu. Só Ele nasceu de uma virgem. Só Ele viveu uma vida sem pecado, e só Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, mas na vida dele, derramada em nossas vidas, nós podemos viver a vida dele. Que lindo isso! Que coisa assim tão maravilhosa e difícil de explicar.
Esse milagre que é Deus habitando em nós, que é Deus fazendo a gente viver a nossa vida, mas viver a vida dele. Porque agora vivo não mais eu, não é mais a minha vida pecaminosa, agora é a vida de Cristo que se manifesta em nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar pelo momento do pão, da ceia, e que Jesus nos torne pacientes, porque Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, ser parecido com Jesus é ser paciente. Uma das questões que o inimigo vai atuando e vai trabalhando é impedir de ouvir a palavra de Deus. Veja que na palavra do semeador tem muitas dificuldades para que a palavra caia e dê fruto. Ela pode cair no meio dos espinhos, está preocupado com aqui, lá, preocupado lá. Pode cair no meio das pedras, não tem fundamento, é só emoção, não tem profundidade. Pode deixar cair de lado, dando de ombros, aí cai do lado, aí o inimigo rouba. E só existe uma maneira, é cair num bom coração, e a gente pode sempre dizer isso: Senhor, tira toda a inquietação do meu coração, faz o meu coração ficar propício e ser uma terra boa para receber a Tua palavra. A Tua palavra.